Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas, a população paranaense que nos assiste, nos acompanha, e ao povo brasileiro, do qual somos orgulhosamente parte. Eu, Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, posso dizer que desde o primeiro momento em que me candidatei, em 2016, depois de a duras penas, andando a pé, da região metropolitana até a cidade de Curitiba, estudando, trabalhando, repositor, empacotador, balconista, panfleteiro, registrado, talvez como poucos aqui nessa casa tiveram oportunidade, sem desmerecer a história e o caminho de ninguém. Esse foi o meu. E eu não vejo problemas nele. Pelo contrário, eu vi aprendizado, sobretudo em relação às demandas, às reivindicações que eu trago, que são fruto da minha história. Eu morei, infelizmente, e fui crescido na invasão, como antigamente era chamada, lá na Vila Macedo, em Piraquara, e percebi o valor de uma casa própria, por não tê-la, ou por tê-la precariamente. Percebi o valor do salário mínimo, porque minha mãe era empregada doméstica, não tinha carteira de trabalho registrada, porque à época podia-se tratar as empregadas assim, e as coisas faltavam na minha casa. Imigrante do sertão da Paraíba, afro-brasileira, pobre, sozinha, não tive pai, não sou herdeiro. Eu cheguei aqui a pé, andei até chegar aqui, mas sem me esquecer do lugar de onde eu vim. A luta pela educação, para mim faz sentido, porque eu saí do subemprego, subremunerado, sendo tratado como subcidadão, pelos estudos. Seguro-desemprego, cursinho pré-vestibular, ajudava no aluguel em casa, ia a pé para o cursinho, ficava sem almoçar, enfrentava o preconceito. Sim, muitos dizem, é mimimi, o preconceito não existe, você inventa. Não, nos respeitem. Enfrentei muito preconceito. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, e a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando num peito um certo preconceito e muito desdém. 2004, entrei na universidade, feliz. A política, para mim não existia. Tanto faz se era vermelho, se era azul, se era verde. Votava no PT porque minha mãe votava. Pobre, num país desigual e violento, esperançava. Lula lá, brilha uma estrela. E a nossa esperança se acendia lá dentro dos barracos de madeira, com a geladeira vazia, ou melhor, sem geladeira. Como, Renato? Estou falando do início da década de 90, eu tenho 41 anos, dia 12 agora eu faço 42, tempos difíceis. Se vocês não conhecem, não é porque os tempos não existiram, é porque vocês não viveram. Respeitem quem viveu. 2004, entrei na universidade,
as teorias sociológicas que explicavam para mim que a desigualdade social não era uma fruta que cai do pé, não era obra da natureza, não era vontade de Deus. As desigualdades sociais são promovidas por seres humanos que governam as nações e que são injustos, ímpios, por via de regra, infelizmente. Não queria estar dizendo isso, mas dou meu testemunho, porque se fosse justo, não haveria uma mãe sem creche, numa rua sem asfalto, numa vila sem posto de saúde, no fundão de Piraquara, tendo que trabalhar, fazendo comida em mesas fartas, enquanto no barraco falta tudo. E me filiei ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho, já em 2004 na universidade. Em 2006, tive a oportunidade de me candidatar ao PSOL, porque aqueles que me filiaram no PT, e que eu me filiei, foram para o PSOL, montaram um novo partido e eu fui. Em 2016, corrigindo, anos depois, porque eu não conseguia me formar em ciências sociais, porque eu tinha que trabalhar, porque o curso era diurno. Eu fui fazer direito, pelas cotas raciais, com muito orgulho. Sou fruto das políticas públicas de educação. Me formei, sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Depois, sem precisar das cotas, porque eu já tinha alcançado a oportunidade e o acesso. Passei e me tornei mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E logo depois me candidatei a primeira vez a vereador. Sabe o que eles fizeram? O que a Guarda Municipal fez? Num certo dia, eu sentado no meio-fio, conversando com um amigo antigo, que cuidava de carro, e um outro que vendia artesanato. Sim, aqueles que as pessoas julgam como se fossem os símbolos do fracasso, porque não são herdeiros, porque viveram uma vida um pouco mais difícil. E a Guarda nos enquadrou, e isso está filmado e registrado. Me empurrou, bateu a minha testa na parede, eu respondi, ele me prendeu por desacato. Não venci a eleição, tive 3.500 votos. Em 2018 eu me candidatei de novo. E o que eles fizeram enquanto eu estava na Praça do Redentor, que tem 2 câmeras ligadas à muralha digital de reconhecimento facial, e que nesse momento, nesse dia, nenhuma das 2 estava funcionando, o que eles fizeram? Me deram um tiro de borracha nas mãos, que era para ser na barriga. Eu virei de costas, me deram outro nas costas e me arrastaram no asfalto. Qual foi a acusação? Eles estavam tentando dispersar a multidão e atiraram em mim por engano, acidentalmente. Poderia ser qualquer um, acabou sendo eu. Eu com meus panfletos de campanha nas mãos, isso está nas mídias, e a mídia nunca fez nada. Em 2020, quando eu fui eleito vereador de Curitiba, eu lutei contra os pastores picaretas, charlatões que receitavam para os seus fiéis, que acreditavam neles, ivermectina, sabendo que não havia eficácia comprovada, e a empresa que fabricava o remédio disse que não tinha eficácia comprovada. Charlatões, picaretas, me processaram, pediram minha cassação. Depois o prefeito Rafael Greca tentou proibir que desse comida para quem tinha fome, e eu lutei contra. O princípio da caridade é cristão, é ético, é cidadão. Dá comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, visitar quem está preso, cuidar do enfermo, olhar pelos estrangeiros, proteger os órfãos e as viúvas. Quando nos perdemos do fundamento inicial? E por que eu ousei enfrentar os poderes estabelecidos? Sobretudo depois que vim para cá, para essa assembleia também. Lembrem-se todos, ninguém aqui nunca teve coragem de enfrentar o presidente, então, Adhemar Traiano, que roubou o dinheiro do povo.
e que conspira contra a minha pessoa. Para concluir, deputado. E que conspira contra a minha pessoa dia e noite, não só ele, tantos outros poderosos que agora armaram para mim uma cilada. Eu com a minha esposa grávida, atravessando a rua, alguém toca o carro, me xinga de nóia, de lixo, e me intima para sair na porrada. Sabiam que eu ia enfrentar, porque se eu enfrento os que se acham reis, eu enfrento também os laranjas, pagos para fazer isso. Erro meu. Agora está aí a minha cara estampada nos jornais, como sempre foi. O neguinho do fundão da favela, filho da empregada doméstica, nasceu para ser o quê? Vilão. Aqui estão os heróis. Próximo orador, deputado Luiz Corte.